Boa noite, eu me chamo Rafael e eu vou apresentar os nossos resultados do trabalho prático 2. Nós somos a equipe 8, formada por mim, Rafael Santos, Renato Barbosa, Gustavo Amada e Joaquim Gomes. O problema e objetivo do nosso trabalho prático o problema central foi discutir os dados, com as inconsistências dos dados do nosso dataset de trabalho anterior e a necessidade de identificar alguns atributos relevantes. Os dados inconsistentes, a gente fez a correção já no primeiro trabalho prático. A gente tomou muito cuidado com esses dados, visto que a gente queria já alcançar um bom padrão não, um bom nível de resultados, né, de coerência. Então a gente fez com bastante cuidado cada um desses atributos. O objetivo geral desse trabalho prático foi a gente elevar ainda mais esse dataset, mas a gente viu que ele já estava bem lapidado. Então, dois atributos que ainda ficaram de fora foram os mesmos do trabalho prático anterior, que foi o atributo x29, 30, respectivamente referentes à idade média dos autores e a relação em relação à raça deles. Pelos mesmos motivos que a gente não quis fazer esse tratamento de dados desses desses dois atributos, visto que a gente não viu nenhuma relação, é, não, a gente viu que não tinha nenhuma relação com a qualidade do trabalho. E a gente continua achando eticamente que julgar a raça de alguém pela aparência não é correto. Então, nós decidimos por não atribuir valores a esses atributos e, em referência à idade, não tínhamos informações disponíveis, né, de nenhuma idade dos candidatos, dos autores, explicitamente. Seguindo as abordagens escolhidas e comparação dos resultados. A gente escolheu o atributo x7, aqui são um número de referências, para a gente poder estar fazendo uma análise em cima desse atributo. A gente julgou ele mais importante, visto que ele não tem relação diretamente com os autores, mas sim com o trabalho em si. Por exemplo, é diferente da idade dos autores, que é um atributo referente a cada autor. E o número de referências é um atributo referente somente ao trabalho, ao artigo em si, à pesquisa em si. Então, foi por esse motivo que a gente escolheu esse atributo. E a gente optou também por escolher um atributo que a gente julgou não ter tanta relevância para ser um best paper, né, que foi o número de figuras. A gente quis pegar esses dois atributos para ter um atributo que a gente acha muito importante para um best paper e um atributo que a gente não acha tão importante assim. Aqui uma rápida explicação de um dos conceitos que vão estar mais para frente aqui no nosso trabalho, que é a força de relação linear. Aqui vocês podem observar que tem a taxa de variação, esse Rzinho, digamos, a relação entre o atributo-alvo e o restante dos atributos. A Perfect Negative Correlation, que é essa curva descendente, significa que a relação é negativa, são opostas. E conforme ela vai se aproximando desse menos 1, mais oposta ela é. E a relação zero quer dizer que os atributos não têm correlação entre si. Ou seja, deve ser o pior dos casos. E conforme essa curva vai se aproximando de 1, ela vai subindo também. Então, significa que os atributos têm mais correlação. Dada essa explicação, a primeira abordagem que a gente escolheu foi a correlação de Pearson, que mede a intensidade da relação linear entre cada atributo e a variável alvo. Para o atributo x7, nós temos esses 4 atributos listados. Mais para frente nós vamos ter os gráficos dos parâmetros, mas aqui foram os atributos x4, 23, 5 e 6, respectivamente sendo eles o comprimento do artigo, ou seja, o número de páginas, a lista de instituição dos autores, o comprimento do título em número de palavras e o comprimento do título em caracteres. Para a segunda abordagem, nós temos a Mutual Information, que quantifica a dependência estatística geral entre as variáveis, incluindo relações não lineares. Para o atributo x7, nós temos o número de referência, né, as features com maiores pontuações que a gente encontrou foi o atributo x28, 29, x7 e x23. Vocês podem observar que a correlação, alguns atributos, né, eles têm essa linha em vertical, eles têm essa linha reta, indicando uma subida, uma correlação próxima a 1. Né? Alguns atributos eles ficam a linha abaixo, a correlação de Pearson, você dá para ver isso melhor nos gráficos, que a gente vai mostrar mais para frente. E aqui do lado a gente tem uma matriz de correlação entre as abordagens. Aqui está o gráfico mostrando mais visualmente o que estava sendo mostrado no plano cartesiano.
E aqui está o resultado dos atributos, como foi citado em alguns slides anteriormente. O X4 ele tem uma correlação muito maior, né? Tanto na Mutual Information quanto na correlação de Pearson. Vocês podem observar que as 4 primeiras posições são bem semelhantes, né, nas duas abordagens. Depois, em seguida, ele muda um pouco assim, os parâmetros. E agora, para o atributo X8, são as mesmas abordagens, né, a gente escolheu o outro atributo, e ele trouxe alguns resultados diferentes. Que para o atributo X8, ele retornou o atributo X13, X10, X11, X25, referente ao número de equações, a existência de apêndice, o número de anexos de apêndice e o número de continentes representados pelos autores. Aqui na abordagem 2, para o atributo X8, a gente pode observar que enquanto no atributo X7 a concordância entre os métodos foi razoável, no X8 o ranking foram bastante distintos, como a gente vai observar aqui no gráfico. Os resultados para o X8, tá aqui, você pode ver que está bem disperso os resultados, né? Ou seja, aquela correlação vai se aproximando de zero, ou seja, não estão tão correlacionados assim, e a gente pode observar aqui na matriz também que eles não estão bem correlacionados. No eixo X, eles estão bem alinhados, né? Mas em referente, quando você vai colocando com a Mutual Information e compara os dois, você vê que eles ficam bem dispersos. Aqui está os resultados, né, para o atributo X8. Então, você vê que para a Mutual Information, você tem uma linha de parâmetros, que é o X28, uma linha de atributos, que é o X28, 29, 7, 23, e já na correlação de Pearson muda bastante, é o X13, o X10, X11, X25. E aqui eu trouxe só, novamente, o gráfico do X7 para ficar mais observável, né, logo em sequência, a diferença entre o atributo X7 e os seus resultados do atributo X8. Vou voltar uma vez aqui, esses são os resultados do X8 e o resultado do X7, para observar os valores, né, para a gente relembrar. A comparação e interpretação que a gente teve, né? Para o atributo X7, o número de referências, a correlação entre os rankings de Pearson e de Mutual Information foi de aproximadamente 0,85 ali, né? Então tem uma boa correlação, indicando uma alta concordância entre os métodos e a predominância da relação lineares. Já para o atributo X8, a gente viu que o que a gente julgou não ser tão relevante, a gente pode observar que os métodos foram próximos de zero, ou seja, não tem correlação quase nenhuma, nem negativa nem positiva. Os atributos não têm correlação, ou seja, né, tem uma baixa concordância e sugerindo que relações mais relevantes não são lineares. Em referência à estabilidade, né? Para o número de referência, o atributo X7 há uma forte correlação, próxima de 85, e isso indica resultados estáveis e consistentes. Por isso, para o atributo X7. Quanto para o atributo X8, nós temos completamente o contrário, né? Que sugere uma instabilidade metodológica, refletindo a natureza distinta das relações. Ou seja, a gente pode observar que o atributo X7 ele é muito mais relevante e importante para a gente conseguir ter uma predição de outros resultados, ou então ver que o número de referências realmente pode fazer uma diferença grande na hora de você selecionar um best paper, né? Ou você ter um artigo que pode ser um best paper. Isso indica também, você pode observar que o número de referências indica que houve uma grande pesquisa, né, dos autores, perdão, terem ido atrás de saber mais sobre o tema proposto, pesquisar sobre a tese, argumentos. Então, com esses dois parâmetros, essas duas abordagens, a gente conseguiu identificar esse padrão. Isso, muito obrigado pela atenção.